A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, sábado 21 de setembro de 2024, eu tenho um devocional para compartilhar. A palavra de hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 26 e 27, que diz assim: Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. A palavra diz que estavam os discípulos dentro do barco aguardando Jesus. Quando Jesus estava na praia e viu que o barco já tinha se afastado, ele imediatamente andou sobre as águas, indo em direção ao barco. Nesse momento, os apóstolos, ao ver um homem andando sobre as águas, eles ficaram extremamente aterrorizados, com medo, achando que se tratava de um fantasma. Mas Jesus disse, sou eu, coragem. Quando eu penso nessa passagem, eu fico imaginando, meditando, que aqueles apóstolos havia anos que já estava ao lado de Jesus. Já tinha acompanhado diversos milagres, diversas bênçãos. Já sabia que Jesus era um ser espiritual, era o Messias, era Cristo, era Deus Todo-Poderoso. Porém, em um momento que eles ficaram afastados de Jesus, eles já deixaram a parte humana, a parte carnal, sobressair na vida deles, ao ponto deles acharem que um fantasma estava indo em direção a eles. Como nós somos fracos. Quando eu vejo todos os antigos profetas, Moisés, Josué, falando para nós meditarmos na palavra dia e noite, para a gente obedecer os mandamentos, pensar na palavra do Senhor sempre, eu compreendo que isso é sempre necessário, pois nós somos seres fracos, nós somos seres que somos vulneráveis a ter medo, vulnerável a sempre ser negativo, a sempre pensar o pior. Nós não somos firmes. Muitas vezes somos como esses apóstolos. Vivemos diversas maravilhas, somos testemunhas oculares de diversos milagres, tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas ao nosso redor. E se ficarmos um minuto, dias longe, afastado do Senhor, afastado de oração, de meditação da palavra, já ficamos aterrorizados e temos medo de qualquer coisa que nos deixa inseguro. Os apóstolos naquele momento, mesmo que eles achassem que poderia ser um fantasma, era para jamais eles terem medo, pois eles sabiam que o Todo-Poderoso, o Messias, Jesus Cristo, estava ao lado deles. E ele era todo poder e que poderia sim defender eles, proteger de qualquer maldição. Mas eles, por algumas horas afastados do Senhor Jesus, já se aterrorizavam, já se sentiram medo. É por isso que nós temos que estar com os olhos fixos em Jesus Cristo a todo momento e crer que se Jesus está conosco, nada de mal nos atingirá. E mesmo que o mal sobrevier, nós temos que ter a certeza que tudo isso cooperará para o nosso bem e que Jesus, ele é poderoso, ele estando ao nosso lado, ele vendo de tudo que está acontecendo, ele nos defenderá e ele nos protegerá. E tudo cooperará sim para o nosso bem. Mas eu compreendo que esses apóstolos, eles eram tão falhos como nós. Eles são tão frágeis como nós somos. E isso também faz a gente entender a parte humana, o tanto que nós somos fragilizados, afastados do Senhor Jesus. A meditação de hoje, ela é magnífica, onde ela diz assim: você precisa decidir, ou caminha pela palavra, ou anda conforme os ventos. Nós realmente precisamos decidir se nós vamos realmente crer nas palavras do Senhor, naquilo que meditamos diariamente, naquilo que ouvimos nos cultos, naquilo que Deus diz para nós, ou se nós vamos ficar com os olhos fixos na tempestade, no vento ao nosso redor, que está louco para nos devorar, para nos destruir, para atingir a nossa vida e nos afastar do nosso propósito. Quando o Senhor, ele fala para nós que ele espera que nós tenhamos um culto racional, ele quer sim que nós sejamos pessoas sãs, pessoas racionais,
pessoas decididas. A fé muitas vezes não é pelo sentir, não é pelo que nós vemos, mas é pelo que nós decidimos. E nós temos que decidir que nós vamos ser fortes, firmes na palavra, crer que nós viveremos a palavra sim, e que tudo que Deus tem para nos dizer, todas as promessas que Ele tem para nos dizer através da Bíblia, será realidade na nossa vida. Isso é decisão. Ou você decide a ficar com medo de qualquer um que parece um fantasma, ou você decide de ficar em dúvida em qualquer tempestade ou adversidade que vem sobre a sua vida. Nós precisamos ser fortes e firmes e crer que mesmo que as coisas não estejam acontecendo conforme a nossa vontade, conforme a nossa oração, crer que o Senhor sim está com os olhos fixos em nós, está vendo tudo que nós estamos passando e tudo cooperará para o nosso bem. Que se Ele está permitindo a gente viver essa adversidade, é porque nós precisamos disso para evoluir, para nos alcançarmos a estatura de Cristo, para nós estarmos muito mais elevados espiritualmente do que já fomos um dia. A experiência que Deus permite que nós vivemos é super importante, é primordial para que tudo isso gere paciência, gera esperança e mantenhamos firme no nosso propósito, a caminho à vida eterna. Que essa palavra possa fazer sentido para a sua vida, que você decida viver o que o Senhor tem para você, pois eu decido viver o que o Senhor tem para mim. Eu não vou me deixar me levar, me distrair com a estatística, com as notícias da mídia e com as adversidades que me ocorrem, mas eu vou me deixar levar por Jesus, pela sua palavra de direção, de estratégia para a minha vida e suas promessas, que essas sim se cumprirão na minha vida. Quero também compartilhar a leitura bíblica. A leitura bíblica está em Provérbios 28, o livro de sabedoria de Salomão, o livro que Deus nos deixou para viver melhor aqui na terra, para fazermos melhores escolhas aqui na terra. E eu quero compartilhar o verso 2, onde diz: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Nós sabemos que o Senhor muitas vezes se utiliza das autoridades, dos presidentes, dos governantes, para corrigir as nações. Muitas vezes a nação ela tem a autoridade que ela merece. E o pecado, quando a nação é idólatra, quando a nação faz tudo que desagrada ao Senhor, ela atrai governantes ruins. Mas quando a nação é sensata, se curva para o Senhor, vira seus olhos para Deus, Deus também dá governantes sensatos e líderes sábios para a nossa nação. O verso 5 diz: os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor a entendem plenamente. Só entende da justiça divina, só sabe o que realmente é certo, que é uma verdade, quem conhece o Senhor, quem conhece a palavra do Senhor. É impossível uma pessoa que não se relaciona com Cristo ser justo. A justiça perfeita vem de Deus e é Ele que nos instrui. A justiça dos homens é falha, mas a justiça de Deus é perfeita. O verso 18 diz: quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, ele odeia os perversos. Ele odeia quem gosta da injustiça, quem faz o que é mal aos seus olhos. Mas Deus, ele ama os íntegros. Muitas vezes nós olhamos para os perversos e até parece que eles estão indo bem, mas saiba que Deus está vendo tudo e a qualquer momento ele cairá. Em qualquer momento vai vir o castigo que ele merece. O verso 28 diz: quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Realmente, quando temos governantes maus, injustos, o povo geme, o povo sofre, mas quando somos liderados por justos,
o povo floresce. É uma pena que as pessoas que são afastadas do Senhor, elas não conseguem nem discernir o que é melhor para a nação. É por isso que tem tantas pessoas votando nas eleições de uma forma totalmente ruim, pois não tem o discernimento. O discernimento que é melhor para cada um de nós é somente Deus que nos ensina. É através de uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, que Deus vai dando direção para a nossa vida. Que toda essa meditação faça sentido para a sua vida e te dê estratégia e direção para nós iniciarmos essa nova semana. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.